muito respeito, que nós vamos falar dele. Abre aí, Alemão. O ministro Alexandre de Moraes mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a necessidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro antes do julgamento por suposta tentativa de golpe no Supremo. Em relação a ele, ajoelhem-se incréus, muito respeito, que nós vamos falar dele. Abre aí, Alemão. O ministro Alexandre de Moraes mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a necessidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro antes do julgamento por suposta tentativa de golpe no Supremo. Segundo informações do portal Metrópolis, o despacho foi assinado por, abre aí, Alemão, Moraes, no último dia 18 de março, ao analisar uma notícia-crime protocolada pela vereadora de Recife, Liana Cirne, do PT, e pelo advogado Victor Fialho Pedrosa. Moraes quer que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária, aspas, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual, fecho aspas. Além disso, o nosso ditador, abre aí, Alexandre de Moraes, determinou que a PGR opine se, ao convocar atos pela anistia, Bolsonaro comete os delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo. Olha que ponto nós estamos chegando, hein? Vale lembrar que ontem a gente falou do Juscelino Filho, filho de quem? Do Juscelino Rezende, né? Não está preso, ele continua no cargo dele, fazendo e acontecendo com aquelas verbas do seu ministério. Mas ainda falando, né, do nosso ditador Alexandre de Moraes, ele pediu a prisão preventiva ontem do sobrinho do Bolsonaro, né, do Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, por ter participado das manifestações do 8 de janeiro em Brasília e se tornou réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Apesar de ter seu passaporte cancelado como medida cautelar, Léo Índio está na Argentina. Segundo Paulo Gonetti, o sobrinho de Bolsonaro, descumpriu a medida cautelar e, por isso, pediu a sua prisão. Mas, de acordo com informações da Folha de São Paulo, a ordem de Moraes Maduro para reter o passaporte de Léo Índio, ainda em 2023, não proibia expressamente o réu de sair do país. Até porque, né, pelas regras do Mercosul, você não precisa do passaporte para ir para a Argentina. Mas o que mais me preocupa nessa leitura toda, né, essa agilidade, agora pedir para a PGR se o Bolsonaro tem que ser preso ou não, tem que ser preso por quê? Porque ele está chamando manifestações pela anistia. E eles estão chamando as manifestações pela anistia de incitação a crimes contra instituições democráticas. Democráticas não são. Instituições eu tenho minhas dúvidas, mas ele já está chamando disso. Será que ele está tentando com essa notícia? Porque é claro, né, o gabinete do Moraes ligou lá, alô, Daniela Lima, ou alô, jornalista tal, vamos dar aqui um furo de informação, falando que o Bolsonaro, nós estamos analisando se essa manifestação pela anistia é ao invés de manifestação, um crime multitudinário de incitação ao crime contra instituições democráticas. Olha que loucura, Ana Paula. Olha, Pavinato, não tem incitação
de crime nenhum contra instituições democráticas, né? É uma convocação de uma manifestação pacífica pela anistia. A anistia tem previsão constitucional, quem decide é o Congresso Nacional. Então a manifestação é no sentido de pedir ao Congresso Nacional que vote a anistia. Não tem nenhum crime, não tem nada que prejudique a ordem pública. Isso é uma invenção. Na minha avaliação, eles querem realmente prender o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro corre sim o risco de ser preso a qualquer momento. Esse pedido que nasce lá com essa vereadora do PT, ela não tem legitimidade para isso, porque neste momento processual, quem apenas poderia pedir essa prisão preventiva é o PGR. Então, o ministro Alexandre de Moraes, nesse despacho dele, que é completamente ilegal e imoral, ele deveria ter arquivado esse pedido, mas ele envia esse pedido para a PGR para contornar esse vício e acredito que corremos o risco, sim, de termos o ex-presidente Jair Bolsonaro preso ao arrepio da lei, porque ele não está cometendo crime nenhum, ele não está incitando as pessoas a cometer crimes, ele não está dizendo, vai lá e faça isso ou aquilo, crimes contra as instituições. A manifestação é pacífica, pedindo a votação pelo Congresso Nacional da anistia. Ora, uma anistia que tem previsão constitucional e que tem que passar pelo Congresso Nacional para ser aprovada, que são os representantes do povo, não existe crime nenhum aí. Então, mais uma vez, nós estamos sendo burlados pela linguagem, pelo uso, pela banalização do uso dessas expressões de instituições democráticas, de defesa da democracia, de manutenção da ordem pública. Usam-se esses jargões ao arrepio da lei e estamos tendo cada vez mais decisões ilegais e sim, hoje você fala ele corre risco de ser preso. Você fala de um vício, né? Mas você falar de vício, tem um vício no STF, é a mesma coisa que você falar que é viciado na Cracolândia, né? É a mesma coisa. E tem outra, tá todo mundo sem saber o que fazer por conta do Abril Vermelho, os complexos e morros das favelas continuam dominados pelo narcotráfico, PCC e Comando Vermelho continuam comandando o narcogarimpo e eles vêm falar de ordem pública em manifestação pela anistia. É isso mesmo, Arthur? Ô, Pavinato, tem um detalhe aqui. Dia 18 de março foi o despacho, certo? O Bolsonaro virou réu no dia 26 de março. Foi um julgamento de 2 dias, ele foi no primeiro dia, você lembra? Dia 25 ele esteve lá, sim, presente. Ou seja, uma semana antes, o Alexandre de Moraes, de uma forma bem provocativa, né, deu esse despacho para a PGR. Uma semana depois, o Bolsonaro esteve lá na frente dele, assistindo ao julgamento, não causou nenhum problema ao julgamento. Né? Portanto, essa alegação aqui de garantir a ordem pública e a instrução processual ficou comprovado na presença dele, lá na primeira turma, de que isso é uma bobagem, e ainda assim ele mantém o despacho com a PGR. Quer dizer, é claramente uma provocação. Pois não, a provocação maior é ele ter vindo ver o jogo com o Flávio Dino, né, em avião da FAB, ver o jogo do Corinthians com o Parmeira quinta passada, né? Eles vieram de avião da FAB, né, Alemão? O Moraes e o Dino, ó, tem imagem dele aí, ó, dele torcendo aí, coloca aí, olha que bonitinho, ó, olha que bonitinho. Ele, ó, e o Dino, ó, no jogo do Coringa vieram de avião da FAB, olha aí, ó, que pimpão, que pimposo. Né? Imagina, tudo isso é segurança em volta, né? Tudo isso é segurança em volta. Com certeza. Bom, você foi no jogo, Paulo, do Corinthians com o Palmeiras? Não, sou São Paulino, que é isso. Muito Tava bem. triste. E aí? E essa notícia toda? Dia 26 não, dia 6, domingo agora, aqui na Paulista. Será que eles vão fazer baciada de prisão? Será que eu vou preso por, ao estar na manifestação pela anistia, ser considerado um criminoso multitudinário por incitar crimes contra instituições democráticas, como deu a entender aqui o despacho do inimigo? Como diria o poeta romano lá, Juvenal, quem que vigia os vigilantes, né? No final das contas... Como diria o poeta século Juvenal, nem a pau. Nem a pau. Mas, na verdade, todo o problema se resume a isso, né? Vocês sabem comentar muito melhor que eu todas as nuances, aí, todos os detalhes dos procedimentos. Na verdade, é o seguinte, é uma narrativa que a gente chama de argumento espantalho, né? A gente chama isso de
querer criar um argumento que é exatamente o oposto do que a pessoa está fazendo. Então, se a gente não pode falar contra uma espécie de procedimento, de julgamento, em qualquer esfera jurídica, aonde que a gente, né, traça o limite na areia? Então, é uma questão de direito básico isso daí. Simplesmente isso. E o mercado financeiro percebe isso, Pavinato. O mercado financeiro vê isso como uma fragilidade das instituições, vê que existe um casuísmo, vê que existe uma instabilidade, uma insegurança, um ativismo, e isso acaba refletindo um pouco também, infelizmente, no risco país, né, que acaba afetando a economia e afeta principalmente os mais pobres. Não é só uma questão de política imediata. Não. Porque quando a última instância do país está julgando desse jeito, não existe mais, acabou. Não se pode falar que existe o mínimo de segurança jurídica. Por mais que nós tenhamos juízes muito vocacionados, né, que passaram por provas de concurso público dificílimas, que são juízes na primeira instância, que são, por merecimento, né, desembargadores, até mesmo ministros do Superior Tribunal de Justiça, tudo, no final das contas, acaba nesse que se tornou o MSTF, o Supremo Tribunal Federal. E esse despacho do dia 18, como bem percebeu no seu comentário o Arthur, professor Suano, por que a gente só está sabendo do teor dele agora? Desse teor, né, que fala de uma ação que sugere que a convocação de atos pela anistia, e portanto os atos pela anistia, são uma forma de incitar crimes contra o STF. Pavi, eu não quero ser adepto a teorias da conspiração, tá? Porque uma teoria da conspiração, normalmente, ela pressupõe uma inteligência muito grande por trás, que esteja muito bem articulada para organizar todo um processo, enganando todos aqueles que fazem parte dele, exceto aqueles que estão mancomunados com ele. No entanto, a pergunta, e o Arthur foi um esgrimista quando ele trouxe a questão uma semana antes, por que eles fazem isso? A pergunta ela se resolve de uma maneira muito simples. O objetivo é intimidar aqueles que vão participar da manifestação. Ora, a prisão do Bolsonaro já é ponto pacífico para eles, porque eles já chegaram a esse acordo, é necessário anular o Bolsonaro. O meu medo é que eu não acredito que apenas a prisão dele vai apresentar alguma coisa. Por qual razão? O Bolsonaro solto ou preso, ele é um símbolo, e o símbolo pode se manifestar, buscar os seus herdeiros e indicar o caminho, porque a liderança não pressupõe que o cara esteja no meio da rua correndo atrás de ninguém. Basta ele dizer, o nosso caminho melhor é esse daqui. Ou seja, ele, preso ou solto, continua sendo um símbolo. O medo que eu tenho é de que aconteça alguma coisa com ele na cadeia. Por qual razão? Porque ele morto vai significar uma fragmentação da direita. A direita vai correr atrás para saber quem é o seu verdadeiro herdeiro. E aí, quando a gente olha e vê a maneira como está sendo estruturada, ele revela para o povo agora por causa do dia 6. Mas o processo inteiro é muito bem articulado em termos de estratégia do lado deles. Veja, qual é um vereador e mais uma outra pessoa e um advogado? Quando você lê aquilo que está escrito, para aquele que não tem um estudo dos conceitos adequados, cai com uma luva, é perfeito. Não, por quê? Porque a manifestação dele é uma incitação a ações contra as instituições democráticas. Ora, se você não estudar a democracia, não sabe que a última coisa que se vive no Brasil é a democracia, que porque não tem um controle sobre os governantes, e governante hoje no Brasil é quem? É o STF, que se tornou a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, manda no Congresso, manda no presidente e já está fechando todos os atos. Se você não sabe isso, basta você ter um diário oficial da União que tenha capilaridade por toda a sociedade brasileira. Quem é o diário oficial da União que tem essa capilaridade e responde por 60% Suprindo da a capilaridade do Alexandre de Moraes. É nada mais ali na Berrine. Você vai lá na Berrine e você sabe, tem uma rede de TV que funciona como diário oficial da União. Pega-se a manifestação, pega-se o recurso, ou melhor, a ação que vem contra o Bolsonaro para pedir a cadeia dele, tentando vinculá-lo ao estímulo à desobediência civil. Que é claramente uma denunciação, um ato de denunciação caluniosa, Exato. portanto, crime. Exato, isso é um crime. Essa denunciação era totalmente criminosa, mesmo porque, ora, faz parte do direito à manifestação, direito às liberdades fundamentais, aquilo que vai ser feito. E o Bolsonaro, a única coisa que ele vai fazer ali é mostrar
eu continuo acreditando num caminho correto, e o caminho correto é a restauração da liberdade do povo brasileiro. Basicamente ele vai falar só isso. Ele não está querendo bater em ninguém, não está querendo quebrar nada, não está querendo manifestar nada, não está querendo ocupar nada, está apenas exercendo o direito dele, sendo a principal liderança da direita no Brasil hoje. Mas é óbvio, vão prender o Bolsonaro, o meu medo é que ele entre em depressão, se suicide com 4 facadas na costa, estando na cadeia, ou que de repente ele coma alguma comida pela qual ele seja alérgico e por isso ele morra de um dia para o outro decorrente da alergia. Esse é meu medo. E no caso, revelar agora é muito simples, está apontando para todas nós, para o senhor que porventura, e para a senhora, desculpe, para a senhora e para o senhor que porventura possam vir aqui na Avenida Paulista, para que não participem, para chegar e dizer assim, olha, tá vendo, flopou tanto quanto a manifestação dos 6.600 pessoas que vieram aqui contra a anistia aqui na Paulista, segundo a USP. Se a USP falou que são 6.600 pessoas, eu preferia considerar que são 600,6, tá? É muito mais provável que seja isso. 666. É, que cai um número bem legal, tá? E é muito provável que seja isso. Mas, tá, eles estão querendo intimidar. É assim que eles trabalham, a narrativa já está montada e as peças estratégicas já foram postas. Eu não sei quem é ainda o articulador dessas peças estratégicas, mas ele foi dito como guerreiro do povo brasileiro. Talvez seja até ele o cara. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei que eu ia, né, dia 6, tanto falei que ia como vou. Mas se eu tivesse dito que eu não iria, agora eu falaria, agora é que eu vou. Agora é que eu vou. Porque agora é que eu vou. Você não pode... O cara tá dobrando a aposta. Quando o cara grita 6 no truco, a gente tem que gritar 12, meu irmão. Senão a gente perde o jogo. Não é assim que faz? Exatamente. Então nem senta para jogar, né? Exatamente. É o que ele tem feito, né? No caso dele, o Alexandre de Moraes, fica muito evidente que ele não tem mais jogos, não tem mais cartas. Por isso que ele está blefando cada vez mais. Toda vez que alguém aposta uma coisa, qual é a resposta dele? Não é tentar mostrar e botar. Então vamos colocar na mesa para todo mundo mostrar o jogo que tem. Ele sabe que ele não tem mais jogo. O que é que ele faz? Ele dobra a aposta. Ele dobra a aposta. Ele rouba carta, né? Ele tá roubando carta. Ele é o croupier, ele é o cassino. Conforme a legislação, ele não tem o que fazer. Então ele tá roubando no jogo. Porque não apareceu uma liderança concreta na sociedade, além do Bolsonaro, para na hora que ele dobrar a aposta, e essa liderança tinha que surgir no Senado. Alguém que tenha peito, coragem, vergonha na cara, para dizer, tudo bem, você dobrou a aposta. Agora eu estou pagando para ver. Mostra o teu jogo. Porque se ele mostrar o jogo, é capaz dele pegar até Tribunal Penal Internacional. E você sabe que... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.